Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso aberto de extensão Formação Básica em Educação à Distância. Esse é um curso da UNEB, Universidade do Estado da Bahia, sendo ofertado por meio do Núcleo de Extensão em Assuntos Estudantis e Comunitários da UNEAD, Unidade Acadêmica de Educação à Distância. O objetivo desta aula é apresentar o conceito da educação à distância e seus principais fundamentos teóricos, visando lhe fornecer embasamento, especialmente ao atuar em contextos relacionados com a modalidade à distância. Lembre-se que se trata de um curso introdutório, num campo teórico em construção, razão pela qual não pretendemos e nem tampouco desejamos esgotar o assunto. Me acompanhe. Será que a educação à distância é uma modalidade de ensino nova? Bem, se nós pensarmos na EAD somente em termos de tecnologias digitais, poderíamos cometer um sério equívoco histórico. A primeira experiência que se tem registro do ensino à distância nós encontramos na oferta de um curso de taquigrafia pelo professor Caleb Phillips no início do século XVIII, lá na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Era então o ano de 1728, e a tecnologia educativa utilizada na época foi o material impresso distribuído pelos Correios. A primeira geração do então chamado ensino à distância se constituía basicamente em ensino por correspondência, cujos materiais didáticos eram autoinstrucionais, ou seja, textos autoexplicativos e enviados pelo correio. O Instituto Universal Brasileiro, criado em 1941 na cidade de São Paulo, foi a primeira instituição brasileira a oferecer cursos técnicos profissionalizantes por correspondência. Você conhece alguém que participou em algum curso do Instituto Universal Brasileiro? Certamente que sim. A partir da década de 1920, o rádio passou a ser utilizado como suporte para a educação à distância, inicialmente nos países europeus e se alastrando por todo o mundo. A tecnologia radiofônica passou a ser utilizada com sucesso em diversos programas do governo e em cursos ofertados por renomadas universidades. Em meados do século XX surgiu a televisão como importante veículo de comunicação, que prontamente passou a ser utilizada como suporte tecnológico para a educação à distância. Surgiram então as universidades abertas em todo o mundo, como a Open University na Inglaterra, a UNED na Espanha e tantas outras grandes universidades abertas que, por meio da EAD, conseguiam racionalizar seus investimentos por meio de um processo de economia de escala e alcançando assim um grande número de estudantes. As décadas finais do século XX presenciaram um processo intenso de globalização sem precedentes, que nos conduziu ao apogeu da microeletrônica enquanto terceira revolução tecnológica. Essa revolução possibilitou o surgimento da internet e o constante aprimoramento das tecnologias de comunicação e informação. Como poderíamos definir a educação à distância? De acordo com o Decreto-Lei 5622 de 2005, no seu primeiro artigo, define EAD como sendo uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. As atividades educativas que o decreto menciona aqui da educação à distância podem ser realizadas tanto de forma síncrona como de forma assíncrona. As atividades síncronas são aquelas em que professores e estudantes, mesmo estando em lugares geográficos diferentes, estão interligados ao mesmo instante, como ocorre, por exemplo, num bate-papo ou chat online. Já as atividades assíncronas são aquelas que não requerem conexão simultânea, pois são realizadas em tempos diversos, como acontece nos fóruns de discussões online, em que cada participante responde a uma questão-problema dentro de um prazo estipulado. É possível aprender em cursos na modalidade à distância? Quais são os fundamentos teóricos que sustentam a concepção pedagógica da EAD hoje em dia? Bem,
Os fundamentos teóricos que mais estão presentes nas concepções didáticas e pedagógicas dos projetos de cursos na educação à distância é o interacionismo, tanto na abordagem construtivista do suíço Jean Piaget, como no socio-interacionismo do russo Vygotsky. Para o construtivismo piagetiano, a aprendizagem é um dinâmico processo cognitivo de adaptação do indivíduo ao assimilar novas informações e acomodá-las com as que já sabe. Assim, diante de um novo conteúdo, a teoria piagetiana diz que o estudante primeiro interpreta a informação nova, a partir daquele que já sabe, processo de adaptação, para depois modificar em função da nova informação, acomodação, organizando toda essa informação na forma de um novo saber. Já na teoria socio-interacionista de Vygotsky, o ser humano é o resultado de suas interações no contexto social e cultural. Vygotsky nos apresenta o conceito da zona de desenvolvimento proximal, definida como uma distância entre o espaço em que o estudante consegue compreender ou realizar algo sozinho e o nível que poderá alcançar com a mediação de uma pessoa mais experiente. E é justamente nesse espaço da zona de desenvolvimento proximal que ocorre a atuação do professor, ao mediar os conhecimentos prévios do estudante com os novos saberes a serem construídos. A educação à distância parte desse princípio teórico, que a aprendizagem é algo que ocorre na primeira pessoa, isso é, ocorre presencialmente, visto que somente o indivíduo é capaz de mobilizar suas capacidades cognitivas para aprender mediante a troca de informações, cooperação, mediação do outro. Entretanto, mesmo sendo um processo presencial, a aprendizagem pode ocorrer entre indivíduos que estejam geograficamente à distância, porém, juntos no cyberespaço virtual. O inatismo é outro fundamento teórico que embasa diversos cursos e projetos na educação à distância. Essa corrente está fundamentada no racionalismo filosófico de René Descartes, que defende a autoaprendizagem como algo inato ao ser humano, cabendo ao professor a tarefa de despertar o desejo pelo aprendizado em seus estudantes. Assim, o docente deve ser capaz de utilizar diversas ferramentas como suporte à mediação pedagógica. Na educação à distância, por exemplo, a utilização de videoaulas ou aulas narradas, vídeos diversos, gamificação, entre outros, além de textos didáticos elaborados de forma dialogada e articulados com um amplo material para estudo complementar, permitindo assim ao estudante construir seu próprio roteiro de aprendizagem. Temos também a teoria do aprendizado em rede, ou conectivismo, proposto por George Siemens, que relaciona o aprendizado na era digital com a capacidade que o estudante tem em saber conectar informações especializadas e, sobretudo, transformá-las em conhecimento. Em síntese, nós podemos dizer que os principais fundamentos teóricos dos projetos de educação à distância se relacionam com as teorias inatistas e interacionistas. As abordagens interacionistas, tanto do construtivismo como do socio-interacionismo, são destaque, tendo como principais características: o aprendizado ocorre pela interação entre professor, estudante e conteúdo. O papel do docente é o de mediador entre o estudante e o conteúdo. O conhecimento é socialmente construído e requer a mobilização efetiva do estudante sobre o objeto da aprendizagem, não podendo ser transmitido, copiado ou mesmo reproduzido. É importante destacar que nós também temos outras abordagens teóricas, pois esse campo se trata de um campo em construção. Recomendo que leia o texto didático relativo à aula 1 e busque se aprofundar nas diversas dicas de leituras adicionais que são fornecidas no transcorrer do texto. Bons estudos e até o nosso próximo encontro!